O que você faria, ou até onde iria para não morrer de fome? Mas garanto a vocês que não chega nem perto do que esses dois irmãos fizeram. Então hoje, meus amigos, venho trazer a parte 2 para vocês da história do caixão de Andy e Lei Lei. E explicar e dar um significado para tudo que esses dois irmãos estão fazendo. Mas já avisando desde já que esse não é o último vídeo. Planejo ainda fazer outros 2 ou 3 até para deixar bem completinha a história para vocês. Afinal, tem muitos detalhes cruciais que você pode até pensar que é bobo, mas lá na frente faz uma grande diferença. Bom, meus amigos, tirando um pouco o tom de sério, mas para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ajude mais, compartilha com um amiguinho que estou trazendo essa série a vocês graças a um inscrito. Então deixa o comentário também aí que com certeza eu vou ler e posso até fazer vídeo a respeito. Todos os domingos com certeza terá um vídeo relacionado a alguma creepypasta ou até mesmo alguma história macabra envolvendo algum jogo. Então, como já dizia o Pai Troll, se ajeita na cadeirola que agora eu vou dar continuidade à história do caixão de Andy e Lei Lei. Bom, recapitulando um pouco o que aconteceu, os dois irmãos estavam desbibliotando a casa do vizinho por ouvir uns barulhos muito estranhos. Que na verdade o vizinho estava tentando fazer um tipo de ritual satânico. Se por acaso vocês não assistiram o primeiro vídeo, recomendo que assistam aquele antes de assistir esse, que é bem complementar, aliás. Bom, quando os dois irmãos resolveram voltar e ver o que tinha realmente acontecido e descobriram que seu vizinho tinha morrido, os dois decidiram entrar no apartamento para averiguar o que estava acontecendo e dar algum parecer na situação. Quando os dois conseguiram abrir a porta da varanda que eles tinham pulado, eles entraram e viram realmente que o vizinho deles tinha morrido. Mas o que realmente me surpreendeu foi a reação da Ashley, que ela não se importou muito com o que viu. Já o seu irmão Andrew ficou totalmente desesperado porque ele estava com aquilo de ser cúmplice de tudo. Ashley começou a entrar em desespero junto com o seu irmão ao ver a situação que ele estava se entrando. E ela tentou acalmar o seu irmão, na verdade. Mesmo com o corpo do vizinho estirar no chão, os dois decidiram dar uma volta no quarto, porque eles ainda estavam em dúvida que se realmente o vizinho tinha morrido por causa do ritual. Nisso, os dois irmãos já foram diretamente pro rádio para desligar aquele som infernal que estava soando do apartamento dele. Suspirando um pouco mais aliviados, eles olharam numa cômoda ao lado e viram um livro de ritual, um caderno totalmente com a capa preta escrito rituais para pessoas burras. O cara pode ver que ele não era muito esperto, né, só pelo título do livro. Ainda os dois irmãos vasculhando o apartamento, eles tiveram a brilhante ideia de vasculhar os armários de alimento para ver se ele tinha alguma coisa para eles comerem, afinal fazia mais de dias que eles não comiam nada. Como já não era de se esperar, o armário também estava totalmente vazio. Isso, os dois irmãos param na frente do cadáver e ficam observando ele, até que a Ashley faz uma piada de extremo mau gosto, falando que estava com tanta fome que até poderia comê-lo. Andrew fica totalmente espantado com o que a irmã fala, mas dá procedência no que ela diz. Agora aqui entra um ponto crucial na história. Eu não sei dizer a vocês se a fome afetou um pouco a cabeça da irmã ou se ela já tinha algum sintoma de psicopatia. E nisso os dois começam a discutir e ela insistindo que queria porque queria tentar devorar o vizinho deles. Andrew estava muito recluso ainda, mas ainda foi convencido pela sua irmã, que rapidamente o convenceu e fez ele cortar o cadáver. Nisso, Andrew já estava muito nervoso com a situação, fez a irmã voltar para o apartamento pegar uma faca mais afiada e também sacos plásticos para que ele conseguisse colocar a carne. Nisso, quando ela chegou no apartamento, ele estava começando a cortar o primeiro braço. Ainda sem coragem, ela o obrigou e ele cortou o primeiro braço. Nisso, cortou o outro braço e também os dois membros inferiores. Nisso, Ashley, vendo toda aquela situação, estava muito contente porque realmente ela ia ter um jantar de verdade. Na cabeça dela ia ter um jantar de verdade, né? Porque comer uma outra pessoa não tem nada de jantar nisso daí não. Isso, Andrew pede para sua irmã voltar para o apartamento para que vá fazendo os preparativos enquanto ele termina o serviço lá. E enquanto ela vai preparando a comida, o jogo dá um certo time skip e pula para a parte em que os dois já estão sentados na mesa para jantar. Nisso, ela fez um grande banquete com a carne daquele vizinho. Andrew estava muito agoniado de ver aquela carne na frente, e mesmo assim a irmã obrigou a dar uma bocada na carne. Quando Ashley ficou olhando ele colocar a carne na boca, a partir do momento que ele sentiu o gosto da carne nos lábios, ele deu uma grande vontade de vomitar. Isso, Ashley num pulo voa até a boca do irmão e coloca lá impedindo que ele vomitasse ou cuspisse a comida, segurando até que ele engolisse toda a comida que estava na boca. E nisso, depois que ela obrigou ele a comer toda a comida, ele vai correndo para o quarto se tranca. Até aqui podemos ver que o Andrew ainda não estava totalmente entregue à loucura dele. Já a Ashley, desde os primeiros momentos do jogo, podemos perceber que ela tem uma certa inclinação para um tipo de psicopatia. Bom, agora chegamos em outro ponto crucial da
história. Ashley, vendo que seu irmão foi correndo para o quarto, decidiu simplesmente deixar a louça na pia e ir pro quarto dela também descansar um pouco. Bom, o jogo nos faz entender que o que vai acontecer agora seria o tipo de sonho que está acontecendo na cabeça dela, mas eu quero relembrar como se fosse um filler. Bom, nesse filler estão os dois irmãos bem mais novos brincando numa calçada, quando surge um certo assunto de que uma menininha estava dando trela para o irmão da Ashley. Pelo amor de Deus, quando eu digo trela é querer brincar, querer passar um tempinho junto, querer ser amiguinho, entendeu? E nisso a Ashley ela começa a ter demonstrações de certo ciúme do seu irmão. E nisso a Ashley tem uma brilhante ideia dos três amiguinhos irem para uma casa abandonada brincar de pique-esconde. Toda aquela intriguinha de criança que aconteceu ao redor, eles acabaram convidando a menininha mesmo para ir brincar de pique-esconde naquela casa abandonada. E nisso passa o dia seguinte, os dois irmãos decidem se encontrar com a menina com um combinado que eles fizeram no dia anterior. Eles acabam encontrando com a garotinha lá e finalmente eles entram dentro da casa abandonada. E eles começaram a brincar de pique-esconde, primeiro sendo a vez da Ashley, depois sendo a vez da menininha. Nesse meio tempo, Ashley acaba falando pro seu irmão que ia fazer uma travessura com a menina, para que ela aprendesse a não ficar mexendo com o irmão dela. E nisso, quando foi a vez de Andrew contar até 100 dar o tempo para as duas meninas se esconder, as duas vão conversando devagarzinho até que a Ashley mostra uma certa caixa, que por um acaso aparentava ser muito um tipo de baú. E nisso ela tem a brilhante ideia de falar para a menina esconder dentro do baú enquanto ela se esconde em outro lugar. Bom, essa outra menina ficou totalmente reclusa pela oferta meio inesperada, porque que ela iria estar dentro de uma caixa totalmente suja de um lugar abandonado. E nisso a menina começa a dar várias desculpas, falando que ela não quer sujar a roupa dela, que não quer deixar a mãe dela brava e etc. E Ashley de todas as maneiras tentando convencer a menina para entrar na caixa e até falando que o irmão já está vindo. E nisso, quando o Andrew acabou de contar até 100 e estava se aproximando perto de onde as garotas estavam, ela começou a entrar em choque e acabou realmente entrando dentro da caixa com medo de ser pega por causa da brincadeira. E nisso a Ashley já estava planejando tudo, ela subiu em cima da caixa impedindo que a menina saísse. E nisso a menina começou a gritar, começar a pedir para a Ashley abrir a caixa, que ela estava com medo e que lá estava muito empoeirada e que ela tinha asa e poderia se sufocar e tal. E o Andrew parece que é a única pessoa que tem bom senso nesse jogo, acaba refutando a irmã, falando que isso era totalmente errado e que não precisava de tudo aquilo. E nisso a Ashley começa a esgoelar também, falando que o irmão era só dela e que não ia dividir com ninguém, que amava ele e que ele era a única coisa importante que ela tinha na vida, e começou a fazer aquele monte de drama. E como o Andrew sempre teve um coração muito mole para sua irmã, acabou ajudando nessa situação. Pegou tipo um pedaço de madeira, como se fosse um tipo de strap, sabe? E colocou na trave, deixando a menina realmente presa lá dentro. A menina estava tossindo muito e gritando, ainda pedindo para que soltassem ela. E a Ashley simplesmente falou que ia passar a noite inteira lá para que ela sofresse o castigo e só no dia seguinte poderia soltar. E nisso o filler acaba por aqui. E nisso voltamos para o tempo presente. Quando a Ashley está ainda dormindo em sua cama, ela ouve uma certa batida na porta. Era assim o seu irmão Andrew querendo apenas conversar sobre a situação que eles tinham feito agora. Já era bem de madrugada, mas a irmã decidiu dar um colo para ele. E nisso o irmão começou a falar o que estava sentindo, que estava se sentindo mal de ter feito aquilo, mas sem derramar uma lágrima no rosto. Dizia apenas que não tinha conseguido cortar a espinha do rapaz, porque não conseguia olhar direto na cabeça dele, olhar nos olhos, e todo aquele bababá de assassino psicopata. E nisso podemos ver que o Andrew ainda tem muitos sentimentos e está muito arrependido do que fez. Mas sim, a Ashley começa a encher a cabeça do irmão de coisas de novo, falando que eles precisavam daquilo e que seria muito pior se deixasse o cadáver apodrecendo lá. Afinal, ninguém fazia mais ronda lá e eles estavam presos mais de meses. E nisso o Andrew acabou entendendo a situação do jeito que a Ashley explicou, que era também um meio de sobrevivência deles. Bom, meus amigos, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Pra mim tem sido muito gratificante fazer essa história a vocês. Então se por acaso vocês quiserem a parte 3 contando o caixão de Andy e Lily, já peço pra você se inscrever no canal, deixar o like de verdade mesmo e comentar se você quiser a parte 3 ou comentar até outra coisa. Pode comentar qualquer coisa, com certeza eu vou ler e vou trazer a história pra vocês. Meus amigos, como que tudo que é bom dura pouco, é isso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Fui!